Então, pessoal, Daniel Mendes mais uma vez, né? Trazendo conteúdo que vocês só irão achar aqui neste canal. Então, já deixa o like aí e compartilha com a comunidade técnica. O assunto aqui, mais uma vez, é técnico, né? Pois bem, a gente foi ultimamente aí informado, né, que o Google, precisamente vocês devem ter recebido, todo mundo que é sistema autônomo deve ter recebido um e-mail parecido com isso aqui, né, dizendo que o Google irá sair do XSP, certo? Ele fala em XSP, então ele não fala nos demais X, pelo menos até o momento. Então ele fala ATM do X, que é ATM. Então eu vou explicar uma série de questões aqui porque tem muita gente que está confuso com isso, não está entendendo o que de fato vai acontecer. Ele explica que ele irá parar de anunciar as rotas no route server, né? O ATM é o acordo de troca de tráfego multilateral. Uma vez você estando no X, você troca tráfego com todos aqueles que estão no ATM. Bastando você entrar, você já está trocando com todos que estão no ATM. Porém, existe uma outra forma de trocar, que é esta outra forma que o Google vai utilizar, né? Existem N maneiras lá de fazer, mas precisamente umas três. Pois bem, iremos destacá-las aqui, explicar como que funciona cada coisa. Inclusive, eu fiz um laboratório, né, para vocês entenderem que laboratório simula aí é uma topologia do X, né? Então, vamos explicar aqui em detalhes. Então, ele irá parar de anunciar rotas, ou seja, trocar via ATM. E vocês terão que pedir, né? Dependendo do seu tráfego, ele é bem específico nisso. Eles aumentaram até de 4 para 10 GB e acima deste valor terá que fechar um PNI. Então, eu vou explicar o que é esse PNI também. Tem muita gente que não está entendendo nada. VLAN bilateral, sessão bilateral, PNI, ATM. Então, vamos explicar a bagaça aí. Como diria o velho Jack, comecemos por partes, né? Então, eles deram um prazo aqui, né? Então, se atentem ao prazo. Senão, depois você vai ver todo o seu tráfego que ia para o Google lá no X subir para os seus operadores de trânsito, né? De trânsito IP. Isso não é bom. Vai aumentar sua banda, seu consumo de banda IP, consequentemente, vai aumentar o custo com isso. Beleza? Então, beleza. Vamos lá. Primeiro, bora entender aqui na nossa topologia o que é que o Google está dizendo e como é que funciona isso. Adiantar também, né? Eu vou deixar na descrição aqui o painel do Google, onde você pode solicitar o peering com ele. Então você coloca todos os seus dados aqui, isso aqui é informação do próprio ISP que você trabalha. E um detalhe bem importante, que eu vejo as pessoas pedindo uma conexão com o Google e aí eles estão dando uma resposta genérica lá e negando, porque eles olham e veem que está faltando informação, então eles não dão atenção para aquilo. Vai lá dar um Ctrl+C naquela respostazinha fraseologia padrão e puf, até que você mande os dados direitinho. Por exemplo, tem gente que manda e não manda sequer os endereços IP do lado dele. E nós vamos já entender que endereços são esses. Aí o Google fica pensando, pô, se o cara não manda, ele pensa que eu vou adivinhar que endereço é que está com ele, que o X deu para ele. Eu não vou, por que eu vou? Vou ignorar essa solicitação dele e passo para a próxima. Ainda mais se vai estar tendo várias. Então vamos lá aprender a fazer a coisa. Beleza? Então vamos para a nossa topologia do X. O videozinho é a fim de instruir a comunidade técnica e explicar, né? Para que vocês entendam. Deixa eu pegar aqui minha ferramentazinha. Então a gente temos aqui nossa topologia do X. O X usa um conceito de router on stick aqui, né, na topologia dele. Então a gente circulou de verde aqui a topologia do X. Eu coloquei o R-Server 1 aqui, né? Na realidade você tem que fechar com dois, são dois routers, e aí vem para cá e etc. Mas enfim, vamos exemplificar só com um para não encher a topologia de equipamento. Mas basicamente é isso. Então ele usa aqui um meu de router on stick, né? Então, quando eu digo que ele tem uma topologia de router on stick, aqui eu quero dizer que ele tem faixas de endereço diferentes e ele atribui isso. Vocês podem ver que tem participantes que pegam 187 alguma coisa lá em São Paulo, outros pegam outra faixa, né? Mas se você mandar um ping dessa sua faixa de IP para o outro participante lá com outra faixa, você
consegue alcançar, né? E ele faz isso sem precisar fazer um roteamento, porque ele já está fazendo um roteamento inter-VLAN aqui, ou router on stick, que a gente chama. Basicamente, todas as VLANs são subinterface de uma interface aqui. E aí, eu seto o endereçamento em cima dela, atribuo aqui para essa VLAN, distribuo para aqueles participantes. Eu crio a outra sub aqui da mesma subinterface, crio outra, atribuo endereço, ou seja, no final das contas todo mundo consegue se enxergar, mesmo estando com redes diferentes. Então, o conceito de router on stick, se querem saber mais a fundo disso, pesquisem na internet. Beleza? Eu tenho até no canal aqui também, mas vocês podem dar uma pesquisada. Então, eu bolei um laboratóriozinho aqui simulando aqui o IX e esse carinha aqui, o route server, nada mais é que o ATM. Então, todo mundo que tem sessão com ele aqui, como se estivesse no ATM. Então, significa que esses caras todos têm peer com o nosso X aqui, o nosso route server. Se eu der um display, BGP peer, aí, ó, 3 estabelecidos, que são o que? É o seu ISP, que eu dei o nome do seu ISP, disse que o Facebook está lá também, o Google também está. Então, se a gente for verificar, eles estão todos com peer estabelecido. Peer, eles fecham com IP53 lá do route server, do nosso X, AS26162, usei o mesmo número aí do X, número de AS, é só um laboratório, né? BGP, peer, aí fecha com ele também. Beleza? E a gente, o nosso ISP, também fecha com o route server do X. Tá aí, também fechamos. Então o Facebook está lá usando um outro endereço diferente, mas nada me empata, como eu falei, e eu ia aqui, ó. Aqui eu consigo diretamente, por causa da topologia do router on stick, tá? Que é adotada nos X, né? Então, por exemplo, se eu mandar, isso aqui eu vou direto, não preciso de roteamento para isso, apesar de eu ter sessão. Certo? O que eu estou fazendo aqui é basicamente isso. Esse IP que eu estou utilizando, ele é da mesma subinterface aqui. E esse 45 que o Facebook está utilizando é da mesma subinterface também, né? Tem a subinterface VLAN 100, por exemplo, e eu estou na VLAN 200, certo? Mas são da mesma interface física. Então, esse é o conceito. Eu consigo vir aqui, ó, passo daqui para cá. Não preciso rotear isso aí. A gente chama de roteamento router on stick ou inter-VLAN, né? Beleza? Então, isso aí é o ATM, pessoal. O tráfego se comporta justamente dessa forma aqui. Então, quando você quer lá falar com o Facebook, o tráfego sai aqui, passa no switch do X, vai no roteador, no route server dele e volta. Certo? E chega lá para onde você quer. Quando for para o Google, mesma coisa, vai lá para o Google. Então, isso é o ATM. Então, se você sabe que o ATM funciona com todo mundo que está no route server, ou seja, o cara está no route server, então você troca com eles, né? No caso do Google, vem dessa forma aqui. E o que o Google está dizendo? Ele está dizendo que ele não vai mais trocar via BGP no route server, mas preste atenção no e-mail que ele diz que irá permanecer no route server, ele não vai trocar no ATM, né? Porque o route server é a caixa. ATM é o acordo de troca de tráfego multilateral, que faz com que todo mundo troque tráfego, que eles estejam aqui. Ele precisa estar no route server, ele só simplesmente não vai trocar mais rota com ninguém lá, mas ele vai estar lá porque ele precisa desse endereçamento, dessa topologia de router on stick. E aí é que a gente vai para tal da sessão bilateral com o Google. Como é que funciona a sessão bilateral? Vai ser basicamente o seguinte: você tem esse endereçamento do seu lado aqui, não é isso? Todos vocês se enxergam. Então, você não vai pedir uma VLAN bilateral, porque uma VLAN bilateral é uma VLAN que o X iria passar. Você pediria uma nova VLAN, o X vai passar ela aqui numa porta e vai passar aqui, por exemplo, para o Google. O Google não está pedindo para fazer isso. Não é uma VLAN bilateral, entendam isso? É uma sessão bilateral. Então, o que é a sessão bilateral? Por isso que o Google precisa que você informe lá no formuláriozinho quais são seus endereços lá. Se você está querendo fechar com ele lá em São Paulo, já informa, meus endereços IP são tal e tal que o Wi-Fi me deu. Por quê? Porque ele vai ter que fechar de lá para você. Então, o que é essa sessão? É daqui
é do seu roteador para o roteador do Google. Tá entendendo? Então, para mim fechar a sessão BGP entre vocês, eu preciso saber o quê? Quem é o endereço do peer remoto que eu preciso fechar, né? Então, eu preciso saber do IP do Google. O Google, para fechar comigo, precisa saber do meu endereço de IP. Então, se você não coloca essas informações, como que o Google vai adivinhar qual é o seu endereço? Tem como olhar via LG? Tem. Vai dar mais trabalho? Vai. Vocês acham que eles vão querer perder esse tempo? Os caras que estão lá fazendo milhares de coisas todo dia aí, toda hora, eles não vão. Então, por isso que se você colocar no formulário errado, não colocar as informações direitinho, eles vão dar um Ctrl+C, Ctrl+V com a respostinha, uma fraseologia genérica lá e dispensar. Tá entendendo? E é dentro dessa seção bilateral que eles irão aplicar o controle de banda de 10 GB. Então, Daniel, eu tenho mais de 10 GB, mas eu vou fazer o vai que cola aqui e vou tentar deixar passando. Cara, aqui no Brasil, as pessoas têm uma mania de querer fazer as coisas. A gente até fala aqui no Nordeste na tora. Porque, cara, se o cara já está dizendo que é até 10 GB, é até 10 GB. É o Google que está falando, não é qualquer um. Então, se eles estão dizendo que é, muito provavelmente, até porque eles já estão fazendo essa mudança toda para evitar sobrecargas nas interfaces deles, pico de banda, resumindo, porque está tendo alguns ataques aqui, vazamentos de rota e etc. Então eles estão querendo fechar direto com você agora porque o controle fica mais fácil. E se você ficar mandando ataque demais para ele, ele vai lhe penalizar. Então o pessoal tem a mania de, mas ele disse que é 10, mas eu vou fechar aí mesmo sabendo que tem mais, porque vai que cola. Aí vai que cola, se tiver o controle de banda, aí você vai testar o vai que cola. A gente sabe que quando a interface atingir o limite, se tiver controle de banda, vai acontecer o quê? Começar a descartar pacote, etc. Vai congestionar, a sua rede vai ficar ruim. Então, para os casos que é acima de 10 GB, não tem que ser via seção bilateral. Tem que ser via PNA. E eles próprios estão dizendo lá no e-mail. Não é eu que estou falando, é o Google. A decisão é deles. E o que é esse PNA? É você fazer alguma conexão com eles lá, privada entre vocês dois. Basicamente isso aqui. Certo? De alguma forma lá dentro do data center, pede um cross da sua porta do seu equipamento que estiver dentro do data center ou de quem lhe transporta lá. E aí ele vai fazer esse cross connect com a porta do roteador do Google. Entendendo? Então, basicamente é isso. E aí você tem a conexão do seu router para o router do Google. Isso é um PNI. PNI, Private Interconnect Network. Certo? Então, a seção bilateral é por dentro do X, nos endereços de IP que vocês têm no X. O PNI é dessa forma. A VLAN bilateral é quando você pede uma VLAN de um participante do X para outro participante. E aí o X, você tem que ir lá no painel e pedir, que aí o X vai criar essa VLAN no switch, passar na porta desse participante, passar na sua porta, certo? Então são três coisas aí. Uma coisa é VLAN bilateral, três coisas, né? Enfim, tocha que é ruim. São três coisas. VLAN bilateral é uma coisa, seção bilateral é outra coisa e PNI é outra coisa, certo? Então, sabendo disso, vamos mostrar aqui o que é que vai acontecer quando o Google sair. A gente estamos aqui no nosso equipamentozinho, estamos nele aqui. Se eu mandar um ping lá para o Google, eu consigo alcançar o Google, né? E eu só tenho sessão com route server, vocês já viram. Então, eu estou no ATM, ATM do X. O Google também consegue me alcançar, né? Lógico, se eu estou alcançando ele, ele tem retorno para mim, senão não teria resposta. Ping pong. Tá entendendo? Então não precisa nem testar isso, mas enfim. Então, o que vai acontecer? O Google está lá no ATM. O que o Google vai fazer? Vamos aqui tirar o Google do ATM agora. System View, BGP, 1569, né?
do BGP. Pronto. Desfiz o peer do Google com o ATM. O Google saiu do ATM. Certo? Não consigo mais alcançar o Google. Por quê? Não tem mais rota para mim. O Google não está anunciando mais. Porque como que funciona o anúncio? O Google vem aqui, fechou a seção BGP, anuncia os blocos dele para o route server, no ATM. O route server anuncia para todo mundo que também estiver no ATM. Para todos que estiverem no ATM. Então, se o Google desfez o peer com o ATM, eu não consigo mais alcançar as rotas do Google. Mas percebe uma coisa que eu falei para vocês, 187, qual é o IP do Google ali? É o 3 de peer no IX. Tá vendo que eu continuo pingando lá no IP do Google? Então, o Google saiu do ATM, mas ele não saiu do IX, e é isso que eles estão dizendo. Nós iremos continuar no IX, nós não estamos saindo do IX, nós estamos saindo do ATM, que é outra coisa. Beleza? É um negócio meio técnico mesmo, por isso que tem muita gente enrolada, eu resolvi dar essa força aqui, 0800 para todos. Então, se eu conseguir alcançar o Google consegue me alcançar, nós estamos na mesma topologia de router on stick, né? Então, como que eu faço para voltar a funcionar com o Google? É isso que nós iremos fazer. Vamos fazer a sessão bilateral que o Google está pedindo. Então, como que eu faço? Estou no meu roteador, seu ISP no IX. Eu vou lá no meu BGP 6500. Vou até ensinar aqui, né? Claro que no caso do Google você vai ter que fazer a solicitação, senão ele não vai configurar do lado dele. Aqui é porque eu vou estar fazendo tudo. Eu vou lá, peer. Qual é o IP do lado do Google? O IP do lado do Google é 187. Eu vou usar os endereços que o X deu para o Google e para mim, certo? Não são IPs próprios do Google. É o que o X atribuiu. Afinal, ele continua no IX, ele saiu do ATM. Então, 3100, não é isso? AS number, AS do Google aí, 15169. Ah, tô com sono do caramba, eu tomei meu remédio para dormir ali, mas resolvi destrinchar isso hoje aqui, porque a gente tava num grupo debatendo ali, e eu vi o pessoal com muita dúvida, eu digo, cara, em vez de nós ficar tentando explicar isso aqui, grupo de ajuda mesmo, a gente trabalha na área de rede aí, engenharia de redes, etc. E aí, eu digo, em vez de tentar destrinchar isso aqui em conversa aqui, e toda hora vai meter uma coisa e outra aqui, eu vou fazer logo um vídeo logo aqui e explico logo de vez a bagaça toda logo aqui. Então, beleza. Vou mandar habilitar ele aqui, dou enable, e eu não vou colocar nem descrição nem nada não. Então, eu já estou apontando para o IP do Google. Aí, você fez sua parte, mas aí você tem que informar o Google, né? Como eu falei, porque senão o carinha não vai vir aqui configurar o lado do Google. Nesse caso é eu, então bora lá configurar para o seu ISP. Então o Google vai vir do lado dele e vai pegar o IP que você passou para ele lá no formulário, né? Se você não passar, vai receber um Ctrl+C daquelas fraseologias, um negocinho que eu acho chato. Eu já conheço quando a galera tá mandando aquilo pra gente só na fraseologia. Eu digo isso aí é fraseologia. O filho da mãe nem deu atenção porque eu falei. Mas eles fazem isso se mandar faltando informação, pessoal. A vida dos caras é corrida, né? Não que a nossa também não seja, né? Mas é assim. Tem que mandar certo. Certo pelo certo. Aí AS number. Quem é o AS aqui? Ele tá fechando para você. Então é o seu AS. É o 65000. Beleza? Vamos dar um enable aqui. E aguardar a sessão estabelecer. Display BGP. E essa aqui é o que eles estão pedindo para fazer, a sessão bilateral. Se eu não tiver configurado nada errado aí, vai já subir a sessão BGP. Tô
achando que eu coloquei algum endereço de IP errado aqui. Provavelmente eu esqueci de colocar o 300 ali, será? Não. Subiu, ó, tá vendo a mensagem aqui? Porque demorou um tempinho também, porque eu não setei o Connect Interface, nem mandei usar uma loopback, enfim, eu não fiz as melhores práticas não, tô só exemplificando para vocês. Inclusive eu não estou usando filtro de nada aqui, né? De route policy. Então, beleza, estabelecemos com o Google. Aí o Google tem conexão com a gente novamente, né? Então, isso aí é a sessão bilateral. Percebe que agora eu continuo no ATM, por isso que eu tenho duas sessões. Só que vocês viram que o Google não troca mais nada lá, porque ele não está lá, mas agora eu já tenho com o Google, por dentro do switch do X. E tá aí eu acessando o Google de novo, o 888 do Google, certo? Então é isso, sessão bilateral. Eu não vou fechar o PNI aqui, né, porque seria esticar um cabo daqui para o meu roteador e fechar a sessão BGP, setar um IP. Quais são os IPs, Daniel? Quando você vai fazer um PNI, geralmente o provedor lá de conteúdo lá é quem fornece os endereços de IP. No caso do Google, ele passa lá qual é a faixa de IP que você vai utilizar. E aí ele coloca aqui do lado dele, você coloca lá do seu lado e pronto, sessão BGP normal, pessoal. VLAN bilateral. VLAN bilateral o Google não está fazendo. VLAN bilateral é, como eu falei ainda agora. Por exemplo, sei lá, tem um outro participante aqui e você também está no mesmo X. E aí você troca com ele aqui pelo ATM, mas por algum motivo você quer passar uma VLANzinha daqui por dentro do switch, do X, para o seu equipamento. Sei lá, para fazer uma redundância por dentro do X. Isso é até proibido, para quem não sabe. Mas dá para fazer o X. Não vai ficar tão de olho nisso, não, né? Eu desconheço alguma coisa. Mas, enfim, eles dizem que não é recomendado. Mas tem gente que faz. O cara tem uma infra aqui e o outro tá lá por dentro do X, aí passa para mim. Aí ele faz aqui, ó, e fecha o anel por dentro do X. Tá entendendo? Enfim, brasileiro inventa coisa, cara. Desde vender CDN até fazer tudo enquanto que não pode, né? Enfim, os caras têm ideia para tudo. Mas basicamente é isso aí, pessoal. Entenderam aí o que é o cara não estar no ATM? Ele não está no ATM, ele não troca a rota com todo mundo. Ou seja, ele continua no IX, até porque ele precisa dessa infraestrutura do IX para que vocês consigam fechar essas sessões bilaterais. Basicamente é isso, certo? E aí o restante é burocraciazinha, é preencher um formulário, cara, informando seu AS, etc, que você tem interesse de fechar com ele em São Paulo, que os seus endereços de IP lá em São Paulo é o IPzinho tal, se você tem duas bordas chegando lá, enfim, se você tem só uma, meu IPv4 é esse, meu IPv6 é esse, aí o Google, beleza, porque aí na hora dele fazer a configuração dele aqui, ele vai lá e aponta para os seus endereços e ele vai dizer, ó, nosso lado já está pronto. Já estou esperando seu roteador estabelecer. Para você estabelecer com a gente, você vai estabelecer nesse meu endereço de IP. Ele vai lhe passar os endereços dele também, porque é uma coisa que depende das duas partes, né? Não tem como estar adivinhando qual é o endereço do cara. Tem até como saber disso, mas é um negocinho mais avançado, né? Eu tenho como saber via PiriDB ou Route Server, etc., descobrir quais endereços cada um participante desses destinos está utilizando do lado dele, né? Mas o correto é você preencher o formulário, certo? Que é o mais certo, é eles mesmos que vão estar lhe dizendo, então é certeza que é aqueles endereços e tudo, e a configuração dele vai estar lhe esperando lá para seu roteador estabelecer. Então, espero que com isso eu tenha explicado aí essa questão, inclusive com relação aos 10 GB aqui que eles falaram, né? Então, quem quiser fazer, eu tenho 30 GB por X, mas eu não quero gastar com PNI não, eu vou fazer aqui a bilateral mesmo e vou esperar o vai que cola, Você vai estar correndo risco de dar problema, né? E aí você sabe, quando a interface gargalar, o que vai acontecer na sua rede, né? Então, se eles estão dizendo que é 10, respeitar isso, né, cara? Mas enfim, se você quer testar o vai que cola, testa aí. Com certeza eles vão identificar. O Google monitora tudo na rede deles. E isso influencia a entrega dele. Então, quando influencia a entrega dele, se você não fazer as coisas do jeitinho, você já sabe que eles dão uma chamada dali e depois eles terminam. Beleza, o cara não quer fazer as coisas do jeito certo, eu vou encerrar aqui com ele. E aí, tchau, tá entendendo?
Então, se tem mais de 10 GB, procure fazer o PNI logo com os caras. Não vai ficar com esse negócio de vai que cola não, que pode dar ruim para você, viu? Então, é isso, pessoal. Espero ter explicado aí e fico por aqui.